Deus. Queridos, a propósito da atmosfera, do ambiente que a nossa nação está vivendo com os Jogos Olímpicos, com as Olimpíadas que estão terminando, eu creio que, de certa forma, em níveis diferentes, todos nós somos de alguma forma envolvidos nisso. Todos nós observamos, torcemos ou não, assistimos ou não, deixamos-nos envolver por isso ou não. E pensando sobre isso, fui olhar na Bíblia para ver como esses jogos são tratados na Bíblia. E eu conheci alguns textos, mas eu fui surpreendido por uma metáfora, uma aplicação que o apóstolo Paulo faz para com a vida cristã. E é sobre isso que eu gostaria de pensar contigo nesta manhã, e como nós estamos envolvidos em jogos atléticos cristãos. Eu não vou chamar de Olimpíadas por motivos óbvios que eu já explico. Venha comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. 9, 23, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, ou uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, ou desqualificado, ou ainda desclassificado. Você percebe como existe uma narrativa de jogos muito semelhantes aos que nós estamos assistindo nesses dias? E na verdade é assim. Pesquisas arqueológicas e mesmo históricas nos mostram que desde que a humanidade existem jogos também competindo, pessoas umas com as outras, desde o Antigo Testamento, e muitas referências que não cabem colocar aqui. Mas Paulo escreve a uma igreja situada numa cidade que organizava jogos de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, não há muita certeza disso. E competiam, na verdade, esses jogos eram concorrentes dos jogos realizados em Atenas, que eram os Olímpicos. Então, desde antes de Cristo ainda, que os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses do Olimpo, que era um monte, segundo a cultura grega, onde habitava Zeus, o deus maior da religião grega. E os jogos em Corinto eram chamados de istmikos, ou referência ao istmo, que é a geografia da cidade ali, e bastante concorridos. Então havia corridas, lutas, jogos de dardos, de disco, arco e flecha, diversas competições, e diversas cidades organizavam os seus jogos. Então isso era algo muito comum à cultura daqueles dias, e pessoas deixavam se envolver com isso, porque os atletas eram então rigorosamente treinados e representavam a própria cidade, como hoje representam o país. E pelo que nós podemos ler no texto, podemos até suspeitar que Paulo era um atleta, porque ele diz: eu corro, não sem alvo, esmurro ou luto, não luto como que desferindo golpes no ar. Então podemos até pensar que se ele não praticava, pelo menos ele gostava muito dos jogos. E os muitos textos a que ele se refere na Bíblia sobre isso mostram que ele gostava muito de assistir a esses jogos. E Corinto, invariavelmente, foi uma das cidades onde ele mais permaneceu, então provavelmente presenciou isso aí, esses jogos lá. Os atletas, eles eram premiados, conforme o texto nos mostra, com uma coroa de ramos, no caso de Atenas, nos Jogos Olímpicos, ramos de oliveira. No caso dos jogos aqui em Corinto, ramos de pinheiros. Mas Paulo também diz que essa coroa, ela tem uma diferença. A dos ramos, ela é corruptível, ou seja, ela vai secar. Qualquer coisa feita de galhos secos, logo se seca e perde o seu valor.
E ele diz que nós recebemos uma coroa corruptível. Da mesma forma, esses atletas, os que eram ganhadores, os que venciam, não era apenas a competição que valia, e sim também todo o programa rigoroso de treinamento era avaliado por juízes, que então declaravam o vencedor, ou quem seria o único vencedor. Não havia segundo e terceiro lugares. Então, um único vencedor era declarado. E o programa de treinamento envolvia pelo menos 10 meses de rigorosos exercícios físicos, de dietas alimentares, de privações disso, daquilo, e todo esse programa de treinamento era levado em conta por juízes que então, juntamente com a competição, declaravam o vencedor. E o vencedor, obviamente, era ovacionado. Um arauto, né, era então contratado ou chamado para anunciar o vencedor. A família era reverenciada, os próprios juízes eram reverenciados, e além da coroa, ele recebia também muitos prêmios em dinheiro, ou enfim, casas, isso e aquilo, que a própria cidade lhes dava, ou cidadãos da própria cidade. Então, perceba que é algo muito, muito comum naqueles dias, né, as corridas, isso a arqueologia mostra, inclusive em Israel existe algo semelhante, eram feitas em estádios. E os estádios tinham uma coluna numa ponta e noutra, e se corria, ou a distância entre uma e outra, era de aproximadamente 180 metros. Então, dependendo da corrida, se dava uma ou duas, ou mais voltas, inclusive com possibilidade de haver competições de carruagens e assim por diante. Então, algo muito frequente na vida da sociedade daqueles dias. E Paulo, escrevendo à igreja, coloca uma metáfora, uma aplicação muito interessante para justamente a vida cristã. Ele diz que assim como atletas correm no estádio, assim como atletas treinam para competirem nos estádios, assim como eles são julgados e coroados e premiados, a vida cristã é da mesma forma. No caso aqui, ele está dizendo que ele fazia tudo pelo Evangelho para se mostrar co-participante dele. Ele está se referindo, obviamente, à sua condição de evangelista, de pregador e mestre, como ele se autodeclara e denomina nas próprias cartas, chamado por Deus, servo de Jesus Cristo. Então ele diz, aquilo que eu recebi da parte do Senhor para fazer é como se eu estivesse correndo num estádio. Ou seja, eu busco a coroa, eu busco o prêmio, eu quero alcançar isso. E essa metáfora, essa aplicação, ele coloca à nossa disposição para nós pensarmos e refletirmos o que e como estamos tratando da nossa própria vida. Porque deveríamos ser, então, atletas cristãos. Não atletas de Cristo, mas atletas cristãos que buscam o prêmio e buscam a sua coroa. Então, eu quero conversar hoje sobre isso e nos fazer refletir como podemos, então, e como devemos buscar esta coroa e este prêmio. Um outro texto que nos ajuda a entender isso está em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, ou numa outra versão, de todo o peso e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mais uma vez, um texto, e provavelmente contemporâneo de Paulo, já que não conhecemos o autor da carta, que menciona novamente uma corrida e inclusive o programa de treinamento. Ele menciona aqui pesos e pecados, mas pesos eram utilizados pelos atletas que, presos no corpo de alguma forma, de uma vez tirados para a corrida, para a competição, facilitariam muito e evidentemente o treinamento baseado desta forma era bastante eficaz. E ele coloca aqui que é uma corrida que devemos correr com perseverança. Olhando esses dias e acompanhando um pouco os Jogos Olímpicos, eu percebo que muitos atletas entrevistados, especialmente os brasileiros, invariavelmente dizem o seguinte: eu fiz tudo o que eu podia, eu dei o meu melhor, fica para a próxima vez, né?
coisa que talvez nós como brasileiros não devêssemos aceitar muito bem, mas fica para a próxima vez, na próxima eu vou fazer melhor. E muitos atletas, evidentemente, saem frustrados, porque se prepararam por muitos anos. Talvez o chamado ciclo olímpico já para muitos tenha começado antes da última Olimpíada. Ou seja, 6, 7 anos estão sendo preparados para isso. E evidentemente todos querem ganhar. Penso que numa Olimpíada como esta, como jogos como estes, não existe aquela conversa de que o importante é competir. Eu penso que nenhum atleta veio simplesmente para competir. Então, declarações como estas soam como que talvez uma desculpa por aquilo que não conseguiu alcançar. Eu não questiono, não critico nenhum atleta, não estou fazendo isso. Eu estou simplesmente colocando isso juntamente com a metáfora de Paulo para com a vida cristã. Queridos, na vida cristã, nós não podemos simplesmente dar a desculpa de que o importante é competir e não ganhar. Existe um prêmio à nossa espera, existe uma coroa à nossa espera, nós precisamos alcançá-la e precisamos terminar bem. Na verdade, esse é o tema que eu quero abordar. Na vida cristã, não existem desculpas de que o importante é competir e eu não preciso vencer. Na verdade, nós já somos declarados mais do que vencedores. Jesus Cristo já venceu para nós. Mas a competição está aí, nós precisamos, conforme o texto em Hebreus diz, correr a nossa carreira, a corrida que nos está proposta. Então, a vitória é certa, o que eu e você precisamos fazer é correr, né, que é o exemplo que Paulo e o escritor aos Hebreus citam, e buscar a vitória. Na verdade, o escritor aos Hebreus ainda contempla a possibilidade de que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, não são pessoas que vieram simplesmente assistir a corrida na qual eu e você estamos envolvidos. São aqueles que correram antes de nós e passaram o bastão e estão agora assistindo. Gosto de brincar quando falo nesse texto que João Batista está lá com a sua cabeça, esperando, cabeça solta, porque ele foi decapitado, e tantos outros, e todos os heróis da fé mencionados no capítulo 11 da carta aos Hebreus, estão aguardando que eu e você façamos a nossa parte, para que eles sejam premiados juntamente conosco, porque sem eles, ou sem nós, eles não serão aperfeiçoados. A competição deles não termina, é como se fosse uma corrida de bastão. Cada geração dá a sua volta no estádio, passa o bastão para a próxima geração e vai ao estádio assistir a complementação disto. Deus tem um propósito final, que é o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra, que é a vitória final sobre a morte para cada um de nós. E a nossa contribuição é sensacional, extraordinária para que isso se cumpra. E é, na verdade, necessária. Então, quer você queira, quer não, meu querido e amado irmão e filho de Deus, nós estamos numa corrida. E eu e você precisamos terminá-la. E terminar bem. Correr com perseverança. Então, vamos trocar algumas ideias ou colocar alguns pensamentos aqui. Em primeiro lugar, a nossa corrida. E qual é a nossa corrida? Desenvolver o caráter cristão. Eu e você fomos salvos e transformados e feitos filhos de Deus para que o caráter de Cristo esteja presente em nós. E isso, evidentemente, é um exercício constante. Então nós podemos chamar isso da nossa vocação, ou seja, aquilo que eu e você fomos chamados para ser. Somos filhos de Deus, somos a geração eleita, somos sacerdócio real, príncipes de Deus, proclamadores do Evangelho, embaixadores de Cristo, o bom perfume de Cristo. Tudo isso que a Bíblia declara a nosso respeito e é igual, geral, genérico a todos nós. Não existe distinção. E além disso, cada um de nós recebeu uma incumbência, que é a nossa eleição, aquilo que fomos chamados para fazer. Nós olhamos para os músicos e nos admiramos com a habilidade com que eles tocam, cantam e assim por diante. Isso quer dizer que nem todos nós fomos chamados e eleitos para isso. Olhamos para aqueles que têm habilidade para lidar e ensinar com crianças, com uma facilidade muito maior do que com adultos. Ou seja, cada um de nós tem da parte de Deus uma habilidade e, consequentemente, uma eleição, algo que fomos chamados para fazer. Já conversamos várias vezes aqui sobre isso, mas um dia, consciente ou inconscientemente, você disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim.
eis-me aqui, o que o teu servo ouve. E Deus anotou dia, mês e ano em que você disse isso, em que eu disse isso. E usará esta nossa declaração, ou a sua e a minha declaração, para, de fato, contribuirmos para o reino de Deus. É a nossa eleição. Paulo era um perseguidor da igreja e, de repente, num encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado, ele foi feito, transformado em apóstolo, pregador e mestre. Certamente, o trabalho de desconstrução da personalidade anterior que ele teve que fazer foi muito maior do que propriamente nós podemos imaginar. Porque ele precisava se desfazer do estigma, do rótulo de perseguidor da igreja, para ser conhecido como pregador da igreja. E eu e você estamos aqui, provavelmente por causa das mensagens dele e da proclamação do evangelho dele e dos seus seguidores por todos os séculos. Somos resultado do ministério direto do apóstolo Paulo, porque ele foi enviado aos gentios, foi preparado por Deus para ser enviado aos gentios. Então eu e você temos uma vocação e uma eleição. A nossa vocação, desenvolver o caráter de Cristo. E a nossa eleição, cumprir o propósito e o chamado que Deus tem para a nossa geração. Entendemos muitas vezes, de uma forma equivocada, que o propósito e o chamado é para ser um grande pregador, um proclamador do evangelho, ocupar aqui o púlpito, mas não é isso. Cada um de nós tem uma participação efetiva no reino de Deus. Muitos dos grandes personagens que contribuíram para o reino de Deus não foram pregadores. Abraão, por exemplo, não foi. Isaac e Jacó também não foi. Mas Jesus Cristo veio da casa deles. Então cada geração contribui de uma forma efetiva para o propósito geral. Ananias, que foi o discípulo a quem enviado por Jesus Cristo para impor as mãos sobre Paulo, não era um proclamador do evangelho, não era um pregador. Ele era discípulo de Jesus. Na verdade, ele estava bem sossegadinho, bem quietinho na casa dele, até que Jesus lhe apareceu e diga: vá à rua chamada à direita, em casa de Judas, lá existe um homem e ele está orando. E na verdade eu estou mostrando a ele neste momento uma visão de que é você, Ananias, que vai entrar na casa, impor as mãos sobre ele, para que ele se torne o pregador do evangelho. Então muitas vezes a nossa participação não é necessariamente tão grande quanto podemos imaginar, mas absolutamente relevante e necessária. Portanto, a nossa carreira já está estabelecida, a nossa corrida é desenvolver o caráter de Cristo e fazermos aquilo que fomos chamados por Deus para fazer. E evidentemente isso requer um treinamento. Paulo, escrevendo ao texto dos Coríntios que nós lemos, ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Assim como atletas se privam de muitas coisas e se submetem aos estafantes, cansativos treinamentos, a uma dieta rigorosa e uma rotina extremamente rigorosa, igualmente eu e você temos como propósito desenvolver o caráter cristão e cumprir o propósito. Temos igualmente um programa de treinamento à nossa disposição. O atleta, segundo Paulo a Timóteo, não é coroado se não lutar segundo as normas. Então existe um programa que Deus preparou para nós. Um programa de treinamento composto de disciplinas espirituais, por exemplo. Então a leitura bíblica, a vida de oração, jejum, participar do culto, servir a igreja, proclamar o evangelho, tudo isso são exercícios. A prática dos princípios da palavra de Deus, os chamados princípios elementares colocados na carta aos Hebreus, capítulo 6, e inúmeros princípios básicos, fundamentos básicos. Amar o próximo, praticar o amor, enfim, esta vida piedosa. Paulo, escrevendo mais uma vez a Timóteo, na primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, coloca-te, rejeita as fábulas e exercita-te na piedade. A palavra piedade aqui é a vida de devoção a Deus. No versículo seguinte, ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso. E aqui a desculpa da maioria dos cristãos de não frequentarem uma academia, né? Exercício é para pouco proveito.
para pouco proveito, não diz que é nenhum, para pouco proveito, porque, segundo o pensamento de Paulo, a piedade é mais proveitosa do que o exercício físico. Então, não podemos deixar de praticar um ou outro. Porque a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Ou seja, a piedade contempla a nossa vida presente e a nossa vida futura. E piedade nós podemos resumir justamente nas disciplinas, chamadas disciplinas espirituais, naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Queridos, nós facilmente podemos nos demover de todo e qualquer hábito. Nós facilmente colocamos e podemos desenvolver todo e qualquer hábito. Mas quão difícil é para cristãos manterem o hábito da oração, da leitura bíblica, da vida de louvor, da adoração a Deus. É como se separasse simplesmente um momento no seu dia, quando o faz, e demais vai então dar uma ligada numa outra chave e vive como se aquele momento nunca tivesse existido. Na verdade, nós somos cristãos em tempo integral, 100% do nosso dia. Então, o nosso tempo de devocional, da leitura bíblica, a oração, de dedicação a Deus, da vida piedosa, deveria nos acompanhar em todos os nossos gestos e em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esse é o exercício da piedade. Enquanto que o exercício físico, obviamente, é necessário. Então, o texto nos mostra, ou a Bíblia nos exorta a deixarmos tudo aquilo que nos atrapalha. Se voltarmos a Hebreus 12:1, devemos olhar e correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo, deixando todo o peso e todo o pecado que nos rodeia. O peso, no caso do exercício físico, é aquele que ajuda a fortalecer a musculatura, que no momento da competição é tirada. Agora, o escritor diz que nós temos algumas coisas que podem nos pesar, nos atrapalhar, nos incomodar. E pecados. São duas coisas distintas. Eu e você podemos nos atrapalhar com a religiosidade, por exemplo, com a fé fingida, conforme Paulo diz. Eu não sei como, mas se Paulo diz em duas cartas que pessoas podem fingir fé, então isso é possível. Aparentar aquilo que na verdade não é, ou não aparentar aquilo que na verdade é. Então pessoas de repente vivem uma vida cristã não autêntica, não sincera, e vivem de uma forma a aparentar aquilo que na verdade não são. Esta talvez seja a fé fingida ou hipócrita, conforme Paulo diz em outros textos, ou a Bíblia menciona em outros textos. São embaraços, são atrapalhos, são pesos. Imagine eu e você, se fizermos uma academia e para fortalecer a musculatura da perna, muitas vezes se colocam pesos de chumbo, de 5, 10 quilos amarrados à perna. Isso evidentemente fortalece. Quando tiramos esses pesos, parece que o pé ou a perna fica muito mais leve. Agora, a palavra dá a entender que é aquilo que é muito grande, preponderante. Imagine 10 quilos de chumbo ou 10 quilos de flocos de isopor. Então, 10 quilos de flocos de isopor amarrados ao nosso corpo provavelmente nos atrapalhariam muito. Teríamos dificuldade para sentar nessa cadeira, dificuldade para entrar no carro, de trabalharmos, isso e aquilo. E esta ideia que o escritor está dando, aquilo que de fato nos incomoda, nos atrapalha e impede o desenvolvimento do caráter de Deus. Como eu disse, a fé fingida é uma delas. A religiosidade, a irreverência, a falta de temor a Deus, a falta de perdão, tudo aquilo que é classificado como não pecado, mas que atrapalha. Pecado é uma coisa, aqui são outras coisas, são pesos que impedem de pessoas se exercitarem e de caminharem ou de correrem livremente. Paulo diz que eu e você devemos evitar tudo aquilo que pode causar a nossa desqualificação, a nossa desclassificação da competição. Conforme as histórias, naqueles dias, nas competições, muitos atletas eram então desqualificados. Não podiam sequer competir, porque o programa de treinamento não havia sido cumprido à risca, ou aconteceu alguma coisa na própria competição que os desclassificava.
Eu assisti uma corrida de 100 metros, onde o rapaz, um dos poucos atletas daquele país, que me fugiu o nome agora, foi desclassificado, porque ele queimou a largada. Simplesmente desqualificado. E aos prantos, ele teve que abandonar ali o estádio, porque foram anos de preparo para uma única corrida, e ele não terá outra chance, não teve outra chance. Então é isso que Paulo nos coloca, né, dentro dessa aplicação. Eu e você precisamos estar prontos para não sermos desqualificados ou desclassificados. Evitar todo esse peso, todo esse atrapalho, tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento do caráter de Cristo, aquilo que atrapalha o cumprimento do propósito de Deus. Os atletas daqueles dias desclassificados, desqualificados, eles não eram expulsos da cidade, continuavam com a sua cidadania, mas não recebiam o prêmio. Paulo diz que eu e você devemos evitar isto. Aqui não está em risco se nós vamos perder ou não a salvação, mas se nós formos desclassificados, não receberemos o prêmio, não receberemos a recompensa. Por isso, eu e você precisamos, com perseverança, buscar tanto o treinamento, como também a competição, a corrida, terminar bem, terminar muito bem. Queridos, eu e você, pela graça de Deus, Paulo não coloca isso, mas o pensamento que me veio, nós temos um treinador fabuloso, que se chama Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos guia, conforme Jesus Cristo estabelece, ou declara no Evangelho de João. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos orienta como eu e você devemos ler a palavra de Deus, como eu e você podemos orar, como eu e você podemos jejuar, enfim, como eu e você podemos nos preparar e conquistar o prêmio e a coroa que já estão à nossa disposição. A dependência desse treinador fabuloso que foi dado pelo próprio Senhor Jesus como um consolador, como aquele que está sempre ao nosso lado, que deveria criar de nós uma dependência absurda, total e completa. Toda e qualquer coisa que fizermos ou fazemos, nós poderemos e podemos perguntar ao Espírito Santo, ao nosso treinador, nosso coach. E aí, Espírito Santo, o que o Senhor acha desse filme? O que o Senhor acha dessa atividade, desse evento, disso, daquilo? O Senhor concorda? Isso faz parte do nosso programa de treinamento, podemos incluí-lo. Ele é o nosso treinador. Ele é quem nos capacita, nos empodera. Ele vai nos fortalecer em tudo aquilo que precisamos para alcançarmos o objetivo final. Afinal, uma das coisas que Jesus disse que o Espírito Santo faria era glorificar a Jesus Cristo. E nós estamos correndo, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, para glorificarmos a Jesus Cristo. A coroa que nos está destinada não é para nós mesmos, pelo menos o meu pensamento não é, e eu já falo a respeito disso. Por isso eu e você devemos desesperadamente depender desse treinador, entre aspas, fabuloso, que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ele, enquanto esteve aqui, treinou os seus discípulos. E quando ele estava prestes a ir embora, ele disse, eu vou deixar outro consolador. Isso significa que o Espírito Santo tem as mesmas qualidades, as mesmas capacidades, o mesmo poder, a mesma habilidade de treinar e preparar pessoas que o Senhor Jesus tinha quando esteve aqui sobre a terra. Onde ele não pode permanecer mais, e nos deixou esse então. Então eu e você estamos nesta corrida, nesta competição. Me vem à mente uma cena que eu achei impressionante e acompanhei o desenlace dela. Creio que não lembro o dia, uma prova classificatória dos 5.000 metros, uma atleta americana e uma neozelandesa estavam lá competindo e correndo 5.000 metros, é muito, né? E tropeçaram uma na outra. E caíram, ambas caíram. A neozelandesa parou, ela poderia continuar, e fez na verdade a outra tropeçar, parou a prova, pegou a americana e ajudou a levantar para que elas competissem. E a americana, com aquele tropeço, ficou contundida, ficou machucada no tornozelo, e não pôde continuar. A neozelandesa parou de novo, voltou lá e disse, isso é uma Olimpíada, nós precisamos terminar isso aqui. E ajudou a americana
então a cruzar a linha de chegada. Chegaram muito tempo depois. E por causa então do chamado espírito olímpico, o COI houve por bem integrá-las na prova final dos 5.000 metros, que foi na sexta-feira. Eu pude assistir a prova. A americana não pôde correr, porque estava contundida, a contusão era bem séria, mas a neozelandesa correu. Chegou em último, bem distante dos primeiros, mas ela terminou. Percebe que esta é a perseverança. Isaías diz, um ao outro ajudou, e disse, esforça-te. Então, se nós vemos alguém ao nosso lado, dos nossos irmãos, do nosso grupo de comunhão, da nossa família, com dificuldades no treinamento, com dificuldades na competição, ou na carreira, em cumprir o propósito, em desenvolver o caráter de Cristo, eu e você podemos e devemos dizer, ei, esforça-te, vamos lá, venha junto, eu te ajudo. Mas vamos terminar isso aqui. Eu e você precisamos terminar. É isso que o nosso Senhor Jesus espera de nós. E em certos momentos, certamente fraquejaremos. Certamente esmoreceremos. Isso é natural. Mas eu e você precisamos das pessoas, dos irmãos ao nosso lado, para cumprir isso. Queridos, cada um de nós tem uma responsabilidade de passar o bastão para outro. Uma outra prova que eu tive a oportunidade de assistir era o revezamento 4x100 feminino. E aí uma brasileira atrapalhou a americana, acho que isso foi em todos os jornais, atrapalhou a americana e ela perdeu o bastão. Mas elas precisavam terminar. A americana foi lá, voltou, pegou o bastão e chegaram muito tempo depois. 4x100 é muito rápido a prova. E mais uma vez elas tiveram a oportunidade de correr sozinhas no estádio, marcar um tempo para ver se conseguiam a classificação. Então, essa questão de um ajudar o outro, de um auxiliar o outro e perceber, ei, nós temos um propósito, nós temos uma carreira, temos uma corrida para terminar, não estou sozinho, não podemos andar sozinhos, nós não estamos competindo uns com os outros, nós não estamos competindo para ver quem chega na frente. Paulo diz no texto em Coríntios, todos correm no estádio, mas um só alcança o prêmio. Aí você pensa, não, mas quem de nós vai ganhar o prêmio? Todos, porque nós somos um só corpo, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o cabeça, nós somos um só, nós não podemos deixar ninguém desgarrado, não podemos deixar ninguém contundido para trás, não podemos deixar ninguém soltar o bastão, não podemos deixar ninguém não completar a prova, porque senão nós não receberemos o prêmio, porque um só recebe o prêmio. E a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Portanto, todos juntos precisam, então, competir. O alvo, queridos, conforme o escritor aos Hebreus nos diz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A linha de chegada, na verdade, não é uma fita conforme muitas competições têm, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo que está nos aguardando. A vitória é certa, a caminhada é certa, a corrida é ganha, mas nós precisamos percorrê-la para recebermos então a nossa recompensa, o nosso prêmio. Paulo distingue muito bem que existe uma recompensa e existe um prêmio. Só há recompensa para um vencedor, como naqueles dias. E nós somos os vencedores. Na verdade, Paulo aos Romanos, usando mais uma vez a figura, diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vitoriosos, não apenas vitoriosos, mais do que vitoriosos. Portanto, a nossa intensidade, nosso todo esforço não está em competir uns para com os outros, mas levar todos, para que todos alcancemos o prêmio. O prêmio é a recompensa celestial para aqueles que desenvolveram o caráter cristão, que desenvolveram a vocação. Todos nós temos um prêmio à nossa espera. Não me pergunte o que é. Eu não sei como é este prêmio. Eu não sei. Provavelmente não é dinheiro, porque no céu não precisaremos dele. Nós estamos falando de eternidade, de um prêmio na eternidade. Eu não sei o que é. Se é ouro, se é uma casa, também não precisa. Porque a própria eternidade é uma morada que o Senhor Jesus preparou para nós.
Eu não sei definir muito bem o prêmio, mas a Bíblia diz que ele existe e que nós devemos correr para alcançá-lo. Filipenses, mais uma vez, Paulo usa essa figura, diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, o meu prêmio está invariavelmente no próprio Senhor Jesus Cristo. E a coroa, nós temos um prêmio e uma coroa que nos será destinada. Essa coroa não é de ramos nem de oliveira, nem de pinheiro, nem de nada. Essa provavelmente é feita de justiça. E não me pergunte o material com que justiça é feita. A Bíblia não descreve nada sobre isso. Paulo diz: eu acabei a carreira, eu acabei a corrida, guardei a fé, a mim está reservada a coroa da justiça. Então, quando terminarmos, quando nós acabarmos, nós seremos coroados como vencedores, todos nós. E aí, provavelmente, aí a imaginação minha, eu creio que todos nós receberemos uma coroa de acordo com aquilo e da maneira com a qual cumprimos a carreira e o propósito que nos está destinado. Tempos atrás, ou há muito tempo, na adolescência falavam que se alguém levasse, ou se eu levasse uma pessoa a Cristo, uma pedrinha preciosa a mais seria posta na minha coroa. Então, desde criança, adolescente, vem esta imagem: tudo aquilo que eu faço de bom para o reino de Deus, acrescenta uma pedra. E um dia me veio a reflexão: mas o que eu vou fazer com essa coroa? Se todos terão uma, com mais ou menos pedras, imagino, de acordo com aquilo que puderam ou tiveram oportunidade de realizar, mas todos terão uma coroa. O que fazer com ela? E Apocalipse diz que o trono do Cordeiro, e essa é uma figura que nós não entendemos, né? Porque o trono, aliás, é ocupado pelo leão da tribo de Judá, mas é chamado do trono do Cordeiro, morto. Então há uma figura mesclada de um leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus que reina, e ele ocupa essa figura como um leão poderoso, o único animal sobre a face da terra que não encontra predadores, exerce o seu domínio com uma força absoluta, poderosa, e um cordeiro, que talvez seja o animal, um dos mais frágeis, e que foi morto para que você pudéssemos correr e receber a nossa coroa. E Apocalipse descreve então esse trono rodeado por 24 anciãos. E todos eles depositam a sua coroa aos pés do trono do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que não nos restará outra coisa para fazer. Ao recebermos a nossa coroa, ao alcançarmos o alvo, ao cruzarmos a linha de chegada, todos juntos receberemos a nossa coroa, prestaremos conta da nossa vida, mas enfim, estaremos então coroados e com o nosso prêmio. Eu penso que não restará outra coisa senão depositar este prêmio, esta coroa, aos pés do Senhor Jesus Cristo, para honrá-lo, glorificá-lo, estabelecê-lo definitivamente como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, para que somente Ele, para toda sempre, receba toda a glória, todo o poder e toda a honra também da nossa parte. A coroa, ela é incorruptível, ela não se desfaz, ela tem um valor eterno. Pedro nos dá isso, Pedro nos indica isto. Ora, o Supremo Pastor, quando ele se manifestar, dele receberemos uma imarcessível, uma incorruptível, aquela que não se desfaz, a coroa que está destinada a cada um de nós. Queridos, eu e você, eu quero deixar isso bem claro. Nós não competimos uns com os outros. Não existe cristão melhor ou pior. Não existe aquele que faz mais ou menos. Deus sabe exatamente o que Ele colocou sobre cada um de nós como propósito. Foi Deus quem estabeleceu, não foram os homens. E Ele é o justo juiz. Como naqueles dias havia juízes que declaravam quem seria o vencedor, que levava em conta todo o programa de treinamento. O nosso juiz, conforme Paulo coloca bem ali, declarará a nossa vitória, declara a nossa vitória, levando em conta todo o nosso processo de preparação e de treinamento. E é Ele quem decide o prêmio, que já está garantido. Nós temos uma tendência a competirmos uns para com os outros.
não é? Por exemplo, nem cumprimentar muitos atletas sequer cumprimentam aqueles que chegam em posições inferiores, ou não cumprimentam aquele que venceu. Ora, nós não competimos uns para com os outros, nós estamos juntos, nós somos o corpo de Cristo, todos devemos caminhar para a vitória, todos devemos caminhar e correr para cruzarmos a linha de chegada, para alcançarmos o alvo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e vivemos de acordo com a soberana vocação que está em Jesus Cristo, alcançarmos o prêmio e a coroa incorruptível. Porque eu e você somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. E queridos, eu tenho um alvo, eu não sei como alcançá-lo. Por isso, todo o esforço em fazer a vontade de Deus, toda a dedicação em fazer a vontade de Deus. Chegar como Paulo, escrevendo a Timóteo, que é o seu último livro escrito, ele já estava preso pela segunda vez e dali a algum tempo ele seria morto. Ele diz: eu acabei a corrida, eu alcancei o alvo, a mim já está destinada a coroa, não só a mim, mas todos aqueles que temem, que amam, que cumprem o propósito de Deus. Então ele pode dizer: acabei a corrida, guardei a fé, eu perseverei, alcancei. Talvez esse seja o objetivo que cada um de nós pode estabelecer para a sua própria vida cristã: acabar a carreira. Não competir, mas acabar a carreira. Se você vê algum dos seus irmãos, dos seus familiares, de algum cristão fraquejar, diga: ei, vamos levantar, isso aqui é uma corrida, nós precisamos terminá-la e terminar bem, para que Jesus Cristo, acima de tudo, seja glorificado e seja honrado.